turma, levantamos para vencer mais um episódio do Clube 5 AM. Isso aí, estamos aí na luta. Hoje eu acho que é o 16º episódio, às 5 da manhã, todos os dias. Temos aí, ó, livro comentado, casamento, filhos e negócios. Bora para cima, que nós vamos entrar aqui com a participação do Anderson e Miriam Lima, onde eles vêm contribuir sobre o assunto treinamento de filhos. Né? Nós estamos no capítulo 2, falando sobre filhos, e tem vários subtítulos nesse assunto, e vamos tocar a ficha aqui. Bom dia, Maicon, como é que tá, meu irmão? Levantamos para vencer. Ontem tivemos lá uma incorporação da VK, incorporadora, né? Somos parceiros lá, o Maicon é um baita construtor, está desenvolvendo 4 imóveis numa incorporação. De parabéns aí pelos trabalhos, cara. E esquecemos dos livros. Que lasqueira, né, cara? Pior que depois eu falei pra Letícia, eu disse, o Maicon, fui lá e era pra deixar os livros pra ele e esqueci. Eu vou estar em Parobé hoje à tarde, cara, vamos combinar. Eu te entrego esses livros em algum momento. Eu tenho que cuidar que talvez eu vá com outro carro e os livros estão no meu carro. Se eu esqueci, já foi pro beleléu. Mas vamos dar um jeito de dar certo hoje à tarde. Vamos pra cima. E a última participação, a parte final aqui dessa questão dos filhos, vem através dessa contribuição do Anderson e da Miriam, onde o Anderson representa e escreve, né, e traz os contextos daquilo que eles entendem sobre treinamento de filhos, educação de filhos, criação de filhos, como preferir chamar. Eu gosto muito da palavra treinamento, tá? Bom, Tiagão, como é que tá, meu irmão? Tudo certo, levantamos para vencer. Galera firme nessa chuvinha aí. Vamos para cima então? Não vou esgotar tudo hoje, porque a participação deles é bem longa, bem farta, bem rica. Então vou pegar alguns aspectos hoje, amanhã a gente dá sequência aí. Certo? Amanhã vamos estar aí em terras chilenas. Hoje à noite vamos para o Chile. Não sei como é que vai ser os horários. Lá muda fuso horário, mas de alguma forma, às 5 da manhã, no Brasil, eu vou estar ao vivo amanhã. Né? Amanhã é sábado, 5 da manhã. Não sei que hora vai ser lá, acho que lá vai ser às 4. Só que eu chego por volta de 1, 2 horas da manhã lá, vai ser o Tendel. Mas abra a live, vamos fazer uma participação aqui. E depois nós se viramos lá para voltar a descansar, não sei. Amanhã a gente vê isso aí. Vamos lá. Então a participação do Anderson, ele vem trazendo um contexto de coração para coração, dos pais se conectarem ao coração dos filhos. E ele começa trazendo um contexto bíblico sobre esse assunto, né? Onde tem alguns textos bíblicos que trazem essa conexão, inclusive profética, de que haja cura, que haja uma profundeza no relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos para com os pais, havendo a conversão desses corações um para os outros, né? E restaurando isso, né, esse relacionamento. E depois na página 105 ele diz assim, que a conexão entre pais e filhos é uma necessidade emocional e social. Quando há essa conexão bem alinhada, os filhos e os pais também, eles têm um melhor desenvolvimento socialmente e emocionalmente. Não quer dizer que filhos de pais sem pais, ou filhos que têm os pais, mas não têm conexão, que não têm condições de se virar sozinho e se construir bem emocionalmente e socialmente. Mas a tendência é que filhos que estão desconectados dos pais sigam outros rumos. Que rumos esses, cara? Os rumos do meio onde eles estiverem. Basicamente isso. E como a nossa cultura aqui é um pouco complicada aqui no Brasil, distorcida através da erotização, da drogadição, principalmente através do alcoolismo, do crime, a gente tem uma cultura muito forte em cima disso. Quando os filhos estão desconectados do coração dos pais, a tendência é que eles sigam esses ambientes onde eles estão inseridos.
que na sua maioria são ambientes distorcidos de princípios, de valores, né, daquilo que uma sociedade mais alinhada, mais justa, né, mais organizada. E aí começam os problemas. Tá? Claro que tem pessoas que vieram de um contexto bem distante, né, de uma conexão com os pais, e conseguiram de alguma forma encontrar um caminho proveitoso, um caminho justo, um caminho reto, mas passaram muito mais trabalho, tiveram muito mais dificuldade para chegar lá, apanharam mais na vida, talvez andaram em caminhos bem distantes e como aquele filho pródigo, né, viram o quanto estavam distantes do coração do pai e voltaram para casa. Mas enfim, quando tem uma conexão de coração para coração, isso fica mais saudável. Os pais têm direito de ser ouvidos, né? Eles conquistam o direito de ser ouvidos. E os filhos dão mais ouvidos aos seus pais e crescem num ambiente mais saudável, emocionalmente e socialmente. Tá? Basicamente isso que o Anderson quer dizer aqui. Deixa eu ajeitar um pouco aqui o livro. Filhos, na página 105, tá? Filhos que crescem em lares onde há comunicação aberta, em diálogo, né? Disciplina equilibrada e demonstrações de afeto desenvolvem maior segurança emocional, melhor desempenho acadêmico e habilidades interpessoais mais saudáveis. Porque quando há esse acesso, né? Esse acesso de comunicação, onde os filhos se sentem seguros em chegar aos seus pais e compartilhar dos seus corações, né? Tá conectado coração com coração, falar dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas dificuldades, dos seus desafios, dos seus desafetos, né? Dos seus momentos difíceis, que para eles, talvez para os pais, olha, que é isso, guri? Que momento difícil é isso? Mas para eles é difícil. Né? Cada um tem, dentro da sua perspectiva, o seu momento difícil, que talvez para o outro é muito fácil, mas para aquela pessoa é dolorido. É igual a dor do outro só é sentida pelo outro. Quem não está sentindo não consegue compreender na sua profundeza. Por mais empatia que nós tenhamos, tu não está sentindo aquela dor. Talvez, cara, essa dorzinha aí é barbada, a minha dor é muito maior. Tudo bem, só que cada um tem a grandeza da sua dor, independente do outro, da dor do outro, entende? Então nossos filhos passam por essas circunstâncias da vida e precisam ter um acesso ao nosso coração, para que a gente possa retribuir e ter o mesmo acesso ao coração deles. Desde a criação, Deus estabelece a família como base da sociedade. E isso eu já declaro, né, há bastante tempo também, que não há nada mais poderoso na face da terra do que a união entre um homem e uma mulher. E quando essa união ela acontece de forma saudável e vem os seus filhos também nesse ambiente de acesso, de construtivo e tal, tu levanta uma geração, tem um mosquito aqui, tu levanta uma geração poderosa sobre a terra, que vai fazer toda a diferença ali na frente, que vai construir seus próprios destinos, que vão transformar o seu redor. E eu tô sempre pensando, né, cara, e se, quem sabe, os nossos filhos vão ser pessoas que ali na frente vão transformar uma nação, vão transformar nações. Talvez, cara, vão transformar o seu bairro. Enfim, cara, vão ter um papel de importância na sociedade. Então tá nas nossas mãos a capacitação do futuro presidente. Talvez, cara. Do futuro empresário, do futuro professor, do futuro policial, do futuro qualquer coisa. Assim como, se nós fracassarmos, do futuro andarilho. Ontem fomos na apresentação dos pais da escola das meninas, depois fomos comer alguma coisa ali em Sapiranga. Nós estávamos saindo lá do lugar e tinha um andarilho, cara, debaixo da chuva, assim, pedindo comida. E tinha sobrado uns pãozinhos de alho lá, que a gente gosta muito nesse lugar de comer. E a Letícia tinha pegado para trazer em casa, embora, né? Comendo outro dia junto no almoço e tal.
E daí a gente olhou pra ele e deu pra ele, assim, né? Eu não dou dinheiro, né? Pra essas pessoas que elas vão gastar com porcaria. A gente deu pra ele, daí a Esther falou: ô pai, esse homem está em situação de rua. Sim, está em situação de rua e tal. Daí a gente começou a entrar na conversa sobre o porquê, né? A pessoa entra em situação de rua devido às drogas. Geralmente é isso, né? Devido às drogas, sua maioria. Daí a gente começou a contar uma história de um rapaz, agora há pouco tempo, que era aqui de Sapiranga, uma pessoa bem apessoada, né? Bem apresentada, com filho, querida e tal. E entrou no caminho das drogas. E tá um andarilho, a família nem sabe onde tá. Tá jogado na sarjeta. Então é delicado, cara. Assim, quando a pessoa perde o rumo. E muitas dessas questões podem ser curadas e devem ser curadas dentro do seio familiar. Primeiro, prevenidas para que isso não aconteça. E se vier a acontecer, conseguir a família abraçar de volta. É difícil depois que acontece, mas a prevenção é mais fácil. Então essa família é a base para que isso não aconteça, né? Para que isso seja mais saudável, essa questão de social aí, né, que a gente encontra muito hoje. Na página 105 ainda diz assim: a estrutura familiar, quando bem estabelecida, cria indivíduos saudáveis, são emocionalmente estáveis e capazes de contribuir para uma sociedade de maneira positiva. Esse caso que eu acabei de citar, desse andarilho, ou desse outro rapaz que também se tornou um andarilho, cara, totalmente prejudicial para a sociedade. Não só para ele, para a sociedade. Porque vai gerar um custo para a sociedade, que a sociedade tem que pagar esse custo. Ele não vai estar contribuindo de forma positiva ou para o desenvolvimento da sociedade, mas pelo contrário, vai estar necessitando da contribuição da sociedade para com ele. E trava muitas coisas, muito desenvolvimento ao entorno, né? Muito pelo contrário, só puxa esforço e energia de pessoas para que de alguma forma possa auxiliar ele. E essa pessoa ou essas pessoas muitas vezes não estão dispostas a ser auxiliadas. ONGs, né? O trabalho da CTF Social, por exemplo, que o livro foi doado. Ela trabalha com famílias, né? 50 famílias em vulnerabilidade. Daí tu começa a estudar o porquê e tal, da onde... Cara, tem um contexto lá atrás que poderia ter sido prevenido e tal. E como não foi, hoje tem ação de muitas pessoas para que, de alguma forma, possa contribuir para que isso possa ser resolvido, né? Não apenas suprido, mas resolvido. Né? Por isso que tem capacitação profissional, acompanhamento psicológico, acompanhamento espiritual. Tem algumas ações específicas para que essas pessoas saiam desse estado de vulnerabilidade e ganhem autonomia social, protagonismo social, e sejam empoderados na sociedade e construam seu próprio destino. É possível? Plenamente possível. Nós temos um país livre com essas condições. Mas a pessoa tem que entender esse processo. E a energia é grande, de voluntários, de doações. Cara, só o espaço lá da CTF social já é um custo de aluguel grande. Mais a parte de alimentos, a parte de vestuário, a parte de treinamentos, cara, é uma energia empregada enorme, que faz parte também de um país de certa forma subdesenvolvido na sua parte educacional, de capacitação, de base, né, de famílias, de princípios dilacerados e tal. Mas não precisava ser assim. Se lá atrás essas famílias estivessem melhor conectadas, pais e filhos, para construir, para que isso não viesse a acontecer, tá? Porque oportunidades tem, né? Falar com 10 grandes empresários, no mínimo 9 vão dizer assim: cara, eu vim de família assim, mas eu construí a minha própria sorte, por isso. Teve alguma conexão ali que a pessoa despertou para a vida e construiu sua própria sorte. Na página 106 tem um texto, uma parte do texto, na parte 106 diz assim: famílias que cultivam valores com
como o respeito, a honestidade, a empatia formam indivíduos mais resilientes e preparados para lidar com os desafios da vida. Ó, respeito, honestidade e empatia. Respeito, honestidade e empatia. São valores muito escassos hoje. O respeito, né? Tu não vai ver minhas filhas falando palavrão. Por quê? Elas nunca me escutaram falando palavrão. Dificilmente nós estamos olhando algum filme ou algum programa que fale palavrão. Apesar de que é difícil achar, né? Qualquer comédia, qualquer contexto de filme familiar tem alguém falando palavrão, tá? Então isso é um pouco difícil de encontrar. Mas nós aqui não temos essa cultura. Eu me lembro quando a Manu era pequenininha, eu dava aula num projeto social que nós tínhamos aqui em Araricá. Pequenininha, deixa eu ver, vamos botar 5. Ela tinha 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos. E eu estava instruindo os alunos sobre essa questão do palavrão e tal. E nós tínhamos assim, falou palavrão, paga 10, flexão de braço, né? Então, eles mesmos se cobravam e tal, e era um ambiente que a gente conseguia desenvolver esse princípio, tá? Esses valores do respeito, né? E daí eu falando sobre eles, sobre essa questão, eu disse assim, as minhas filhas não falam palavrão, porque elas não têm lá em casa isso, esse é o contexto familiar, e trazendo isso para eles também refletir sobre isso. Cara, por que eu falo? Porque lá em casa se fala, porque no ambiente escolar se fala e tal e tal. E daqui a pouco um aluno levantou a mão e disse assim, professor, pior que é verdade. Eu estudo com a Manu. Eu nunca vi ela falar um palavrão. E isso foi bem legal ouvir dele, né? Porque comprovou que em ambientes onde eu não estou, para ela é isso aí. Ela tinha esse valor bem definido no coração dela. Porque às vezes os filhos disfarçam na frente dos pais. E são outras pessoas em outros ambientes. Eu confesso que as minhas filhas sempre foram mais espontâneas na nossa frente e mais comportadas socialmente. Uma vez eu fui buscar a Esther pequenininha na creche, né? E a professora disse, Esther, nossa princesinha, como ela é querida, como ela é amável, como ela é comportada, como é isso e aquilo. E eu falei assim, professora, será que eu tô levando a mesma para casa? Porque lá em casa não é assim. Então, assim, por um lado, eu até me sinto satisfeito com isso, né? Porque daí aqui no ambiente eu vejo como verdadeiramente elas são. E elas conseguem estar em outros ambientes e ler o ambiente e ter uma postura mais nobre nesses ambientes. E sempre foi assim, as duas, porque elas têm liberdade na nossa frente de ser quem elas são. Só que, naturalmente, elas não se envolvem com essa questão da falta de respeito e tal, né? Isso vem de berço. Por mais que o professor queira ensinar, e eu falando com os meus alunos na época, cara, isso vem de berço. A parte da honestidade, né? Esse dia eu falei para um cliente, quando pessoas que fazem a coisa certa se destacam, não deveriam, porque simplesmente é o certo. Mas de tanta gente fazer coisa errada, tu fez o certo, já é um destaque. Falando da M2 e tal, eu dei o exemplo assim, um político. Cara, o político que é honesto, naturalmente ele já é o top dos políticos. E não deveria ser algo comum no meio dos políticos ser honesto. Mas aquele que é honesto, tipo assim, nossa, esse aqui é diferente. Só porque é honesto, uma coisa básica que deveria acontecer. Então, tem coisas que, cara, são básicos, mas a gente não desenvolve, a gente não valoriza. E daí quem faz, nossa, parece que é um destaque. As meninas sempre foram esse destaque nos ambientes externos, porque para nós isso é básico. Isso é básico. O respeito. Isso eu aprendi muito do meu pai. Muito. Isso eu trouxe muito de casa. Respeitar as pessoas. Meu pai sempre foi muito firme com isso, né? No sentido de eu sempre pedi a bênção para meus pais. Até hoje eu vejo minha mãe, né? Peço a bênção para ela. Teve uma cultura assim, mais tradicional em algumas questões. Então eu fortaleci mais ainda aqui com princípios, porque meu pai não tinha alguns princípios, né? Tinha um respeito muito firme da moda mais antiga, né? Do pai dele também, mas faltavam alguns princípios. Eu peguei esse contexto do respeito e coloquei princípios em cima, e nós realmente
temos um ambiente bem saudável aqui de coração para coração com as meninas, tá? Deixa eu pegar mais um ponto aqui, que nós vamos avançar muito hoje, tá? Ainda na página 106, o Anderson diz assim, ó, para manter essa conexão viva, é essencial cultivar um ambiente de diálogo aberto. Os pais devem estar disponíveis para ouvir os sentimentos e preocupações dos filhos, sem julgamentos precipitados. Criar espaços para conversas significativas, fortalecer laços familiares e que permitem que os filhos se sintam seguros para expressar suas dúvidas e inseguranças. Aí entra a postura dos pais, cara. Quando o filho vai falar alguma coisa e o pai já repreende, ou a mãe, né? Não, não deve ser assim. Não, não sei. Cara, escuta. Né? Principalmente as meninas têm liberdade aqui para falar sobre sentimentos, né, amorosos, as coisas. Porque nós aprendemos a não repreender, mas ouvir, entender, transmitir, né, um contexto e falar aquilo que nós acreditamos, do que nós já vivemos e tal. E elas constroem dentro da cabeça delas, do entendimento delas, qual que seria o melhor caminho. Mas elas têm um espaço de fala aqui para poder compartilhar sobre isso, né? E esse diálogo ser aberto. Porque se elas não estiverem aqui, elas vão ter lá fora. Com quem? E aí entra a questão do ambiente, né? Lembra que eu falei antes? Pessoas, quando não tem esse laço de coração para coração muito fortalecido em casa, eles vão se conectar com as pessoas lá na rua, que muitas vezes vão conduzir ela para caminhos muito tortos, né? De drogas, de outras questões assim. Então, quando esse ambiente está claro, está saudável nas suas casas, fica fácil essa conexão de coração para coração. Bom dia, Saurinho, seja bem-vindo, meu irmão. Levantamos para vencer. Então, já encerrando aqui, mas sempre bem-vindo. Então, e o que faz conectar o que faz gerar um ambiente de conexão? Atividades em família. Promova atividades em família. Nós somos muito caseiros. Nós amamos estar com amigos. Inclusive, estou indo viajar hoje com a Letícia, só eu e ela e outro casal de amigos. Nós amamos viajar, sair, receber amigos, mas a nossa base de atividades é nós. Nós temos a nossa viagem em família todo ano. Nós temos o nosso tempo em família todo dia, toda semana. Nós sentamos à mesa todos os dias, tá? Nós almoçamos em casa todos os dias, com raras exceções, para que nós tenhamos mesa, tempo de mesa. 3 anos atrás, a Esther estudava numa escola pública, onde ela ficava o dia todo nessa escola. Já tinha almoço lá e tal. Então nós levávamos ela de manhã e pegávamos ela no final do dia. E eu estava sentindo falta de ter ela perto. E daí eu falei para ela, disse, ano que vem, ia entrar o primeiro ano, né? Que ela estava no jardim. Ano que vem ela vai para a escola particular, que é só meio turno. É uma escola melhor, ele começa a parte de conteúdo específico e tal, que é a escola que a Manu estuda. E para ela poder estar conosco também. Na hora do almoço, a gente precisa ter tempo de mesa com ela, porque à noite a gente não é, aqui em casa a gente não é de jantar. A gente faz algum lanche, algum café. Raras, no inverno que a Letícia faz umas comidas assim no fogão a lenha e tal, né? Mas a gente não tem esse costume de jantar em forma mais tradicional. Mas meio-dia, sim, é tradição almoço, e almoço família, né? Sentar à mesa, televisão desligada, telefones carregando, o horário de telefones estarem carregando, ninguém, conexão da família. Vamos sentar aqui, vamos comer, vamos trocar uma ideia. E isso fortalece a mesa, tá? Quando a gente faz projetos para clientes, tem que caber uma mesa nesse projeto. Por mais pequeno que seja esse projeto, a gente limita o mínimo também, para não ser casas muito pequenas, porque nós não aceitamos que uma casa não tenha espaço para uma mesa. A mesa é o principal ponto de encontro da família, sabia? A refeição gera comunhão. Tanto é que quando tu tá com um amigo, vamos lá comer alguma coisa, vamos lá comer um churrasco. A refeição gera relacionamento, gera conexão. Então, se você tem filhos em casa ou com o seu cônjuge, sente à mesa, televisão desligada, olho no olho, comer, conversar todos os dias. Tem que ter pelo menos um encontro por dia
Com raras exceções, às vezes eu tô fora também e tal, né? Ou a Letícia, mas mais eu, às vezes estou em alguma agenda fora e não consigo almoçar com as gurias, mas é bem difícil, mano. No mês é uma ou outra vez, né? Geralmente eu faço todo o esforço na minha agenda para estar em casa com as meninas. E a gente tem uma funcionária aqui de manhã, que é minha sogra, inclusive, e que já deixa toda a casa organizada, almoço pronto, para que nós valorizamos a mesa. Tá? Isso para mim é a minha maior riqueza. Eu já falei isso em outros momentos, que eu tinha funcionário e não tinha carro. Pessoa física não tinha carro há 3 anos atrás, mas já tinha uma funcionária dentro da minha casa trabalhando. Eu pago, né? Porque para mim isso é importante. Eu ter um ambiente organizado, limpo, de qualidade. Isso é a minha maior riqueza. Eu chegar em casa todos os dias e ver minha casa limpa, organizada. Eu amo isso. A louça limpinha, o almoço pronto. E isso a gente valoriza, cara. Esse ambiente que gera conexão de coração com coração. Isso é um ambiente, né? Domingo passado, acho que foi, nós pegamos algumas coisas aqui em casa, um cesto, algumas coisas, passamos no mercado, pegamos na padaria, pegamos mais umas coisas. Minha sogra foi junto, inclusive, meu cunhadinho, e fomos fazer um piquenique lá no Parque em Sapiranga. Montamos uma mesa na grama, uma toalha na grama lá, levamos mais umas cadeiras, e ficamos lá umas 2, 3 horas batendo papo e tal, depois lá umas caminhadas por lá. Cara, uma atividade simples, de baixo custo, não tem desculpa, é caro, cara, baixíssimo custo. Eu comi em casa, fui comer lá no Parcão, né, juntamos umas coisas, pegamos na padaria, e ficamos juntos, foi muito especial. Então a gente faz atividades simples, cara, todos os dias, né, todas as semanas. Claro, tem atividades mais caras que a gente faz, sim, né? Uma vez por ano, um resort, all inclusive no Nordeste, com a família, só nós 4. E tiramos, assim, ó, pra estar lá curtindo, estar junto. As gurias amam, né? Então, a gente é muito restrito com as gurias, assim, a gente não dá nada que elas pedem. Elas não tem nada, elas não tem comodidade, assim. Mas aquilo que nós achamos importante, nós até exageramos. Para que elas possam estar conectadas conosco, tenham boas memórias. Quando elas forem construir a família delas, elas pensam assim, cara, é daqui para mais que eu quero ter com a minha própria família. As experiências que eu tive com meus pais é daqui para mais. E isso tem que estar claro, de coração para coração. É isso que o Anderson quer trazer nesse contexto do livro. Façam atividades em famílias, seja das mais simples para as mais elaboradas, mas construam isso e sejam intencionais nisso. Vai fazer toda a diferença, né? Não só para os filhos, mas para o casal também, né? Igual, volto a dizer, eu e a Letícia saímos pelo menos uma vez por ano como casal. Às vezes vai só eu e ela, às vezes é com alguns amigos, às vezes é com sócios, o Matheus e a Tainara, e a gente, viagens, né? Mas volta e meia é passeios, aqui só eu e ela também, tá? Então isso vale para os dois, para o casal e também para a família com contexto geral, filhos, tá? Façam essas atividades. E para encerrar aqui, outro aspecto essencial para fortalecer essa conexão é a prática do perdão. Cara, só isso aqui daria uma semana de live. Eu vou encerrar aqui. A prática do perdão é simples, cara. Percebeu que errou a mão com os filhos? Entendeu? Cara, acho que eu dei uma exagerada. Acho que tive um dia ruim hoje, minha postura, minha fala, alguma coisa eu errei aqui. Percebeu isso, cara? Chama os filhos, chamou o filho, né, ou os filhos. Se precisar, chama a família toda. Diz, ó, gente, né, ou fulano, cara, entendi que aquela situação, eu exagerei, não tive um dia bom, ou percebi que errei a dose. Quero te pedir desculpa, porque acho que não devo proceder assim. E prometo também, acredito que eu posso melhorar nisso aqui também, me ajuda e tal. Pedir perdão, cara. Nossa, isso faz toda a diferença. Eu aprendi a pedir perdão para as minhas filhas. Aprendi. E toda vez que eu fiz isso, nossa, eu cresci demais. Nossa conexão melhorou muito. E porque tu vai evoluindo nesses processos. Porque tu traz luz àquilo que não tá legal. Toda vez que tu bota a luz, clareia. E onde a luz não há trevas. Agora aquilo que tu não traz luz, as trevas vão se aproximando e vai corroendo, vai piorando a situação.
E daí o filho também, no outro lado do balcão, olha assim, que legal, cara. Meu pai pedindo desculpa. Quando ele também percebe, ele faz essa reflexão, né, que ele fez coisa errada, ele está disposto a vir pedir desculpa também, a vir trazer luz àquilo que não está legal. E fica uma conexão de coração para coração, tá? Quero encerrar com essa parte aqui, de forma bem resumida, porque esse ambiente do perdão tem que ser cultivado na casa de vocês. Com o casal, né? Enfim, com os filhos. A gente está falando sobre filhos específicos nesse episódio. Mas, cara, o ambiente de perdão tem que estar em todos os lados, com os nossos pais, né? Talvez você nunca pediu perdão para os teus pais, nunca perdoou teus pais, vai lá, cara, marca um encontro lá. Eu fiz isso com meu pai. Um dia eu sentei com ele e disse, pai, eu quero te pedir desculpa por isso, por aquilo, quando eu errei como filho, como adolescente e tal. E daí ele, com lágrimas nos olhos, assim, não, meu filho, eu errei demais também, eu fiz isso. Daí ele começou a pedir desculpa. É que o meu pai, ele foi amadurecer no final da vida. E ainda bem que ele amadureceu. Até acabou me emocionando um pouco. Ainda bem, ele terminou a vida muito bem. Faltou, né, mais tempo para evoluir mais. Porém, a gente teve essa oportunidade, cara, de pedir perdão, de liberar perdão. Foi muito bonito, cara, muito bonito. Por isso que ele se tornou meu melhor amigo. Era uma pessoa que, quando eu era adolescente, eu queria que ele morresse. E quando, nos últimos anos de vida dele, era meu melhor amigo. Então, assim, por causa da prática do perdão, tá? Então, exerçam perdão, cara, nos ambientes onde vocês estão. Às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente conjugal, no ambiente familiar. Essa é a ferramenta mais poderosa do desenvolvimento humano, a prática do perdão. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, não para condenar o mundo, mas para liberar perdão sobre o mundo, para que o mundo encontrasse salvação através de Cristo. Quando tu entende isso, tu pensa assim, poxa vida, quem sou eu para não liberar perdão para o meu próximo? Se o Pai do céu liberou perdão sobre mim, quando tu entende o perdão de Deus sobre a tua vida, tu olha assim, e tu aceita esse perdão, porque não adianta só ficar de palavra, tu aceita e vive esse perdão, tu olha pro lado, cara, eu também te perdoo, porque eu fui muito mais perdoado. Entendido? Saurinho, eu tô com obras em igrejinha, tá? Eu tô indo toda semana pra igrejinha. E eu tô te devendo uma visita, cara. Claro que eu também não sei como é que é a tua agenda e tal, né? Mas vamos organizar, cara, pra nós estar junto. Eu vou te convidar pra vir no BNI. A princípio vai ser ali no Ecoland, todas as quintas-feiras. Quinta que vem não vai ter acesso livre porque vai ser fechada a reunião, mas na outra quinta vai ser aberta. Se tu pode tirar um tempo aí na tua agenda, numa quinta-feira, das 7 da manhã até umas 9h30, estar conosco, tu é um profissional aí liberal dentro dos teus negócios, tu vem, tu vai também apresentar o teu trabalho, tá? Ali só tem empresários e é um grupo muito saudável, tá? A gente pode se encontrar ali, leva nos livros e tu pode adquirir eles. Se não, vou fazer uma visita para ti em algum horário aí, tá? Fica tranquilo, vai dar certo. Eu sei que eu tô te devendo uma visita também, mas vamos conversando. Mas já fica o convite de antemão, se tu tiver disponibilidade, tá? Tem disponibilidade, top. Então organiza, não para quinta que vem, mas para outra, tá? Tá junto conosco ali, um ambiente bem bacana, tem um café, a gente bate papo com a galera, depois tem um programa, um método ali, vai entender o processo, tá? É um evento bem organizado todas as quintas-feiras, que nós podemos levar convidados. Daqui a pouco tu vai entender, cara, eu também quero fazer parte disso aqui, top. Aí vai lá, se faz parte, uma organização internacional e tal, não é meu evento, né? Eu sou membro lá, tipo um Rotary da vida, entendeu? Mas é um network intencional, profissional, bem legal, com foco em servir os outros e crescermos juntos. Daí então programa não pra quinta que vem, na outra. Só me ajuda a lembrar, porque eu sou meio cabeçudo, cara. Se eu não te chamar, tu me chama, porque eu tenho que te escrever, tem todo um cadastrinho, tem que pagar o café lá, a gente paga o café e o aluguel do espaço. Então a gente, se eu não me engano, é uns R$60 mais ou menos por pessoa. Quando tem mais gente até diminui o custo, mas é mais ou menos 60, 65. E eu pago também.
todo mundo paga, tá? Então nós pagamos e toda semana e participamos desse encontro, tá? Daí, enfim, bota na tua agenda já, o próximo, não nessa quinta que vem, na outra, tá? E daí nós vamos conversar. Daí lá a gente troca mais umas ideias e um dia também vou conhecer teu espaço aí também. Certo, gente? Vamos encerrar. E vamos lá que já começou a melhor sexta-feira dessa semana. Papai do céu, tu és um pai bom, sempre nos ouve, nós rendemos graças a ti. E pedimos nessa tua graça que o Senhor tem derramado sobre a humanidade. E especificamente que nós venhamos entender o teu perdão sobre nós. Que nós venhamos praticar esse perdão sobre os outros. Sejamos um canal de receber e liberar. Que esteja sobre nós e através de nós, a tua graça, Senhor. Que possamos criar ambientes na nossa família virtuosos, saudáveis e de crescimento. Que os nossos filhos possam ser sementes em um terreno fértil e que eles possam germinar para suas vidas e gerar frutos para o qual eles estão sendo enviados para esse tempo. Frutos de transformação e de crescimento na sua geração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Certo? Muito especial o live de hoje, hein? Muito especial mesmo. Agradecer a participação de vocês. Quem está olhando depois, que eu sei que tem gente que olha depois, zero problema, tá? Pode olhar depois, tá no meu YouTube, ali fica salvo. E tá tudo certo. Beleza? Um abração aí. Até mais.